E aí, mano Massa, tudo bem? Vamos continuar com o tema codificação e nesse vídeo eu vou tratar com você sobre padrões de projeto, que é frequentemente falado no mercado aí, tá? O que é padrão de projeto? Esse termo padrão de projeto, ele vem da área de arquitetura, onde o Christopher Alexander, ele da área de arquitetura, ele já descrevia, né? Cada padrão, ele descreve um problema que ocorre repetidamente, de novo e de novo em nosso ambiente, e então descreve a parte central da solução para aquele problema, de uma forma que você pode usar esta solução 1 milhão de vezes sem nunca implementá-la 2 vezes da mesma forma. Em linhas gerais, o que é que ele quer dizer com isso? Existe um problema que ocorre muitas vezes. E para esse problema existe uma solução, ou pelo menos parte dessa solução, uma ideia central, né? Vou colocar até aqui central. E essa parte central da solução pode ser utilizada para resolver esse problema 1 milhão de vezes. Mas, como é uma parte central, vai ter sempre uma coisinha que você vai ajustar aqui ou lá, certo? Então, trazendo para a área de engenharia de software, padrões de projeto se referem a um catálogo de problemas cuja solução é conhecida e essa solução pode ser reutilizada para sempre que esse problema ocorrer. Tá? Então são soluções conhecidas para determinados problemas. Certo? Esse é o livro Bíblia da área, que são padrões de projetos para sistemas orientados a objeto. E essa é a gangue dos quatro, são os caras que são autores desse livro. O mais conhecido é o Eric Gama. Como você fala Design Patterns do Gama ou Design Patterns do Goff, que é do Gang of Four, você já sabe que é sobre isso que a gente está falando. Tá? Dentro do contexto de software, para esse livro, um padrão de projeto são descrição de objetos e classes que se comunicam e são customizadas, tá? O que é que eu quero dizer com isso? Vai ter a descrição do padrão para você, a descrição da solução, mas ela não é uma receita pronta que você vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V, não. Você vai utilizar a parte central e customizar para resolver o problema que você está enfrentando, certo? Eu vou dar alguns exemplos de padrões de projeto para que você entenda como é que essa relação entre problema e solução, ou parte central da solução, ocorra. Tá? No livro do Gama, tem 23 padrões. Cada um está com um nível de abstração diferente. Uns mais detalhados, outros são mais abstratos, uns mais difíceis, outros mais fáceis. Porque as soluções são diversas, porque os problemas são diferentes. Cada problema é diferente em termos de dificuldade, etc. O Gama, isso é sua gangue lá, ele classificou os padrões em 3 categorias diferentes. Os padrões de criação, eles se referem a soluções cuja a ideia é a gente fazer um processo de criação de objetos para resolver determinado problema. Os estruturais, eles definem soluções que tratam da composição das classes de objetos. Não é criar, é a gente compor classes de objetos. E os comportamentais é aqueles que focam nas formas de interação entre classes e objetos e na forma como elas distribuem responsabilidades uma para outra, certo? Os padrões estruturais estão aí, são 7: Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight e Proxy. Tá? Padrões comportamentais: Chain of Responsibility. Deixa eu voltar aqui, né? Alguns padrões mais utilizados. Esse é bastante utilizado, tá? Em linhas gerais. Você vai encontrar bastante aí na web para várias decisões. Decorator também. E o Adapter também, certo? Pelo menos da minha experiência. Tá?
Padrões comportamentais, Chain of Responsibility, Command, esse é muito utilizado. Interpreter, Iterator, esse está implícito em várias linguagens, né, mas assim, a gente acaba utilizando até sem saber. Mediator, Memento, esse também é uma base para muito funcionamento de muitas linguagens e frameworks. Né. State, Strategy, também é um padrão bastante utilizado. Template Method e Visitor. Tá? E os padrões criacionais, o Factory, bastante utilizado também, Builder, Prototype e o Singleton, muito utilizado. Tá? Vamos começar pelo padrão mais simples de entender, que é o Singleton. Tá? Qual é o problema que o Singleton resolve? Digamos que no seu sistema orientado a objetos, você precisa que uma classe tenha apenas uma instância, não tenha mais nenhuma outra instância de objeto, só uma. Né? E que você consiga acessar essa instância de qualquer lugar do seu projeto. Por exemplo, conexão com banco de dados. A gente sabe que um banco de dados, no seu sistema orientado a objetos, ele deve minimizar o máximo possível a quantidade de conexões estabelecidas. Então, o Singleton poderia ser um padrão adequado para esse tipo de contexto, porque ele vai prover apenas uma conexão para o banco para que você acesse durante toda a execução. Certo? Como é que ele é implementado? Você tem uma classe, sei lá, ao invés de sim, mais Singleton seria conexão BD. Certo? Você tem um atributo estático que vai definir a instância desse objeto. Você vai ter o construtor e você vai ter lá um método getInstance, que ele vai retornar, ele é estático, tá? Por que ele é estático? Aí são conceitos de orientação a objetos. Para quem nunca fez orientação a objetos, peço que releve um pouco algumas questões aqui, mas para quem já fez, como é que funciona, né? Se uma classe tem um atributo, um método estático, significa que para qualquer instância de objeto que for, esse método vai retornar, vai ter o mesmo tipo de comportamento, tá? Independente do objeto. É tanto que você não pode acessar atributos que não são estáticos aqui dentro. Você só pode acessar os estáticos. Por isso que instance foi feito estático também. Então ele vai verificar se a instância é nula, se for instancia. Tá? Agora, se já tiver instanciado alguma vez, ele retorna um instance. Só isso. Ou seja, toda vez que eu chamar mais singleton.getInstance, ele vai retornar a única instância da sua conexão com uma base de dados, por exemplo. Porque ele só vai passar por esse if uma vez. Depois disso, não. Tá? Então, esse é um padrão de projeto muito simples. Eu acho que talvez seja o mais simples de entender. Né? Factory Method. Né? Ele é conhecido como construtor virtual. Lembrando que estamos nos padrões criacionais. Né? Aprendendo a criar objetos. Também conhecido como Virtual Constructor. O objetivo dele é definir uma interface para criar um objeto e permite que as subclasses decidam qual classe instanciar. Tá? Por exemplo, quando você tem uma fábrica de documentos. Vou dar um exemplo porque acaba ficando mais fácil. Né? Por exemplo, eu tenho uma fábrica aqui de formatos. Certo? Nessa minha fábrica eu tenho um método getShape. Né? E o meu método getShape, ele pode fabricar um círculo, um quadrado ou um retângulo. Para eu conseguir fazer com que ele retorne um desses três, eu tenho que fazer uma hierarquia de herança para ter um método genérico, onde eu tenho a criação do meu formato aqui. Né? E aí, se eu quiser especializar, na verdade, essa aqui é a interface, né? E aí, as minhas classes vão implementar o método dessa interface. Com isso, eu vou poder retornar qualquer tipo de shape aqui, né? Pedir para ele fazer o draw
e retorná-lo, certo? Ou então utilizar o draw quando eu quiser, certo? Como é que isso ficaria na prática, né? Você tem o método draw, aí você tem um retângulo que implementa essa interface e implementa de uma maneira específica esse método. O square também. E tá faltando aqui o círculo, né? Mas digamos que o círculo também foi implementado. Como é que o meu factor ele vai trabalhar? Eu vou pegar esse getShape, passar apenas qual é o tipo de shape que eu quero que retorne, tá? Se for círculo, eu vou retornar um objeto tipo círculo. Se for retângulo, vou retornar um objeto tipo retângulo. Se for square, retornar um objeto tipo square. Tudo bem que nesse exemplo, a criação de um objeto do tipo círculo, retângulo, square é muito simples. É só dar um new e acabou. Mas se nessas classes aqui eu tivesse construtores, muitas coisas a serem feitas para criar cada objeto desses, e eles compartilhassem esse comportamento padrão que estão sendo definidos nessa interface, valeria a pena eu fazer uma fábrica de shapes, tá? Para eu poder tratar esses métodos da interface de maneira mais apropriada, e quando eu quisesse qualquer tipo de formato, bastaria eu passar o tipo e ele me retornaria o formato já criado, tá? Então, toda vez que um conjunto de classes compartilha algumas características em comum, a gente pode fazer uma fábrica para criar objetos desse tipo, de acordo com a nossa necessidade. Se eu precisar desenhar, independente do formato, como está colocado no exemplo aqui, eu posso criar uma fábrica desses formatos e passar qual é o formato que eu quero desenhar naquele momento. Ele me retorna o objeto e eu apenas mando desenhar, certo? Com isso você acaba resolvendo problemas, como está dito, né? Ele define essa interface para criar o objeto, mas as subclasses vão decidir qual classe você quer instanciar, certo? Aí você pode fazer aqui, ó, no main, né, você faz o getShapeCircle e manda desenhar. Aqui ele vai desenhar um círculo. Aqui ele vai desenhar um retângulo e aqui vai desenhar um quadrado, tá? Quando você coloca a criação de objetos numa factor, é sempre mais flexível do que você criar diretamente. Imagine eu ficar sempre fazendo new, setando todas as informações de um retângulo ou de um círculo aqui para esses caras funcionarem. Eu poderia ter um método de factory que poderia reutilizar todo esse processo de criação, tá? Mais uma vez, né, aqui está muito simples, mas na realidade a gente sabe que criações de objetos podem ser bem complexas, então seria muito adequado a gente utilizar isso. Diferentes fábricas podem ser criadas, você pode criar fábrica de vários tipos de formatos específicos, tá? O decorator ele já mexe na estrutura, certo? Do objeto, então é um padrão mais estrutural. A ideia do decorator é adicionar atributos a um objeto dinamicamente, né? A gente consegue estender um objeto sem precisar fazer herança. Isso é que é interessante. Sempre que você precisar de um cenário como esse, o decorator é um padrão bem interessante para utilizar, tá? Evita que a gente fique nessa rigidez da herança, ter que herdar e tal, a gente sabe que não é um processo trivial. Podem ser objetos completamente diferentes, né? Você queira adicionar atributos nele. Evita o excesso de funcionalidade nas classes, você não precisa mais ficar nesse processo de herança para carregar as funcionalidades nelas. E a questão do decorator e seu componente serem idênticos, né? Por exemplo, você tem uma interface que é do tipo carro, tá? E você tem uma classe aqui que a gente chama do decorator, que ela vai pegar diferentes objetos, né, de carros e acrescentar a noção do carro básico. Ou seja, eu estou decorando o carro básico com a estrutura de carro de luxo ou com a estrutura de carro esportivo, tá? É esse decorator que vai fazer com que eu pegue essa estrutura básica e consiga decorar ela, certo? Como é que eu faço isso? Eu preciso primeiro de uma interface, né? Onde eu tenho a montagem de um carro, certo?
A montagem vai ser utilizada onde? Ó? Perceba que a montagem faz parte do processo do decorator. Tá? Então eu vou ter uma interface para eu poder deixar esse método em comum entre todos os atores desse processo, desse padrão de projeto. Tá? Então, eu tenho essa classe que vai ter o método assembly, de montagem. Eu tenho o carro básico que implementa, é evidente, esse método de montagem. Aqui eu tenho todo o processo de montagem desse objeto, certo? Aí eu vou ter o decorator. Né? O decorator ele vai ter o quê? Ele vai pegar um objeto do tipo carro, que pode ser, ó, lembra que carro é interface, né? Ele pode ser do tipo básico, e a gente vai ver depois que ele pode ser do tipo carro de luxo ou carro esportivo. Né? Então ele pega um objeto do tipo carro para guardar como referência, e a montagem desse método é simplesmente pegar esse objeto e mandar ele se montar. Então o decorator ele só faz isso. Ele armazena o atributo do tipo carro e chama o método de montagem dentro do seu método de montagem. É isso que o decorator faz. Por que a gente precisa fazer isso? Vou explicar já já. O carro esportivo, ele estende do decorator, que aí já são os itens opcionais, né, que eu vou acrescentar ao meu carro básico. Então ele estende decorator, passando o quê? Ele passa um objeto do tipo carro, que é o objeto que eu peguei anteriormente, não é? Então eu vou passar isso para o meu decorator. E o meu método assembly, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquele carro que eu acabei recebendo anteriormente, montar, e eu vou acrescentar o que eu quero para o meu carro esportivo. Ou seja, nas classes que são de decoração, por exemplo, carro esportivo ou carro de luxo, eu estendo o decorator e vou chamar aquele carro que eu tinha montado anteriormente e acrescentar aquilo que eu quero montar. Com isso eu vou acrescentando informações ao meu carro. A mesma coisa para o carro de luxo. Tá? Recebo como parâmetro, estendo o carro decorator, monto o carro anterior da noção básica e acrescento as minhas outras features. Como é que a gente utiliza isso na prática? Olha como fica interessante, não é? Por exemplo, o carro mais básico que a gente tem que montar é o Basic Car, certo? Eu vou passar isso para o meu carro esportivo, certo? E o meu carro esportivo, o que é que ele vai fazer? Ele vai simplesmente mandar montar esse carro esportivo. Se esse cara aqui, ele estende decorator, significa o quê? Que esse assembly ele vai chamar primeiro o assembly do carro da referência anterior. Então ele primeiro vai montar os itens do carro básico e depois a gente sabe que nesse método do assembly do tipo de Sports Car, ele tem a montagem dos itens do carro esportivo. Tá? Eu posso inclusive decorar ainda mais. Eu vou pegar um carro básico inicialmente, vou depois incrementar os itens de carro de luxo nele, depois incrementar os itens de carro esportivo nele. Esse assembly, então, ele vai fazer o quê? Montar o básico, depois vai montar os itens do carro de luxo, depois vai montar o esportivo. Então eu decoro o meu objeto que é do tipo carro com vários itens adicionais. Tá? Então mais uma vez, ó, o decorator, pelo fato dele mexer na estrutura do objeto em si, ele é considerado um padrão estrutural. Tá? O builder, ele é um padrão de projeto que vai ser utilizado para separar o código que corresponde à construção do objeto da representação daquele objeto em si.
Isso a gente utiliza para problemas quando a gente tem um processo de criação de objetos muito complexo, tá? Então a gente está definindo uma estrutura diferente de responsabilidades aqui, certo? No Java, inclusive, a gente tem até classe que implementa esse padrão de projeto, que é o Document Builder, para criar diferentes tipos de documentos, e o Process Builder, né? Vou dar um exemplo aqui com computador e servidor. A gente precisa dessa classe Director, né? Que é ela que vai controlar a construção dos produtos que a gente quer, certo? A gente vai ter uma classe abstrata de Builder e uma classe concreta de Builder, mas eu vou explicar logo como é que isso funciona na prática com código, tá? Consequência é que o Builder ele varia a representação interna dos objetos, né? Então cada objeto diferente que você está construindo, ele é obviamente tem uma representação interna diferente. Ele vai isolar o código para a construção e o código para a representação, como eu já falei. Então isso aí é ganhos de modularização. E ele provê um controle melhorado do processo de construção de objetos. Se você modularizou lá, está lá separado, você vai focar especificamente no processo de construção. Não precisa estar dentro da classe em si que guarda as informações, certo? Quer ver como a gente faz o Builder? A gente tem uma classe que chama-se Meal, que é uma refeição, né? Uma refeição é composta por um drink, por um prato principal, um acompanhamento e por aí vai, certo? O meu builder, ele vai fazer o quê? Ele vai construir cada parte dessa refeição. Perceba que essa é a interface que eu havia falado, mas eu vou ter o builder concreto ainda, certo? O builder concreto, aí é que entra a questão do builder na jogada, né? Eu posso ter um builder para construir uma refeição de comida italiana. Como é que ele faz? Eu tenho uma refeição, instancio ela. Na hora de eu construir o drink, o drink digamos que é vinho. O prato principal é pizza. O acompanhamento é pão. E com isso, ao construir todos esses três itens, eu vou ter lá o meu objeto de meal, certo? Eu vou ter uma comida japonesa, mesma coisa, mas aí o drink vai ser sake. Então eu tenho construção das partes do meu objeto de refeição de maneira diferente, tá? Eu estou colocando sets aqui, mas seriam maneiras diferentes, beleza? E aí que entra o Director, ou seja, nós temos o Builder, que é uma classe abstrata, uma interface, e eu vou ter os builders concretos para eu construir diferentes tipos de refeição. Eu tenho uma refeição que é o que eu quero realmente produzir, mas está faltando eu receber uma refeição já toda configurada. Quem faz isso é o Director. O que é que ele vai pegar e fazer? Ele vai pegar o Builder, certo? Que é aquele builder abstrato, que pode ser um builder de comida italiana, japonês, o que for. E quando eu mandar construir a refeição, ele vai setar o build drink, o prato principal e o build side. Aí com isso, meu objeto de meal vai ter todas aquelas características da refeição que eu pedi para construir através do builder que eu criei, né? No final, depois que eu mandar construir, é só pegar o meal construído. Aí ele vai estar com todas as informações que eu gostaria que ele tivesse, certo? Como é que isso funciona na prática no main, né? Olha, eu tenho um builder de comida italiana. Então eu passo isso para o meu director, certo? Mando construir o meal, o que é que ele vai fazer? Pegar o objeto de meal, seta o drink, que é vinho, seta o prato principal, que é pizza, seta o acompanhamento, que é pão. Esse construct faz tudo isso e vai setar no meu objeto, óbvio, quando eu der um get meal, meu objeto vai estar com todas as informações lá colocadas. O mesmo vai acontecer para a comida japonesa. Então perceba, ó, que o processo de construção do objeto, ele foi todo separado aqui. E meu objeto em si, as informações estão em outro lugar, tá? Então, é isso que vai acabar causando como benefício, certo? Em linhas gerais, os padrões de projetos como o Gama e sua equipe colocam, eles servem justamente para esse tipo de cenários, onde a gente tem alguns problemas
que a gente sempre passa por esse tipo de problemas e a gente tem soluções sofisticadas para tratar com eles, certo? Recomendo que vocês leiam esse livro, porque ele não descreve só as soluções como eu coloquei aqui, ele descreve o cenário de problema que você deve utilizar, que você pode enfrentar, antes de descrever até o padrão de projeto em si, a solução dele, certo? Então, com isso, eu espero que você tenha entendido que a codificação do software, ela vai um pouco além. Não é só implementar. Você também tem práticas que são realizadas na área de engenharia de software que ajudam você a sempre implementar com mais qualidade. Padrão de projeto é um desses tipos de prática, certo? Por isso, conheça-os. Saiba utilizá-los, porque ele vai tirar você de muitas enrascadas e vai tornar seu código cada vez melhor e mais sofisticado. Sofisticado no bom sentido, tá? Com boa qualidade. Então é isso. Daqui para frente agora a gente vai começar a ver um processo de qualidade do software, testes. Então, tá na hora de pegar as funcionalidades e começar a implementar, certo? Um abraço e mão na massa.